Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos partir agora para a resolução de questões de sintaxe. Essas aqui são da banca Sesgran Rio, mas para você ver como é que a coisa é. Sintaxe é sintaxe em qualquer concurso que seja na vida, né? Bora, tá preparado? Vem comigo aqui? Pode vir? Então, vamos junto. Vamos lá. Para começar, olha só. Nas seguintes passagens do texto 1, a oração que apresenta a estrutura de sujeito indeterminado é... Eu nem trouxe o texto, porque a gente não precisa dele para resolver. Porque a gente vai pensar o seguinte, olha só. Em português, existem duas formas de indeterminação do sujeito. Quais são essas duas formas? A gente vai pensar o seguinte, ó. Primeira delas. A primeirinha, você vai trabalhar com verbo na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, sem que você tenha, obviamente, né, isso aí é muito óbvio, sem que você tenha uma relação de, digamos, como posso dizer a vocês, de esse sujeito estar expresso perto do verbo ou dentro do contexto. Hoje em dia a gente leva muito em consideração o contexto, tá? Então precisa estar na terceira pessoa do plural, beleza? Além disso, você tem o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser funcionando como índice de indeterminação do sujeito, certo? Nesse caso aqui, esse verbo tem algumas particularidades, ó. Vai ser VI, vai ser VTI ou ele vai ser VL, certo? E aí eu vou te dar um bisuzão para a sua vida para resolver isso aqui. No entanto, traz benefícios como o acesso às novidades. Eu estou falando de um texto. É lógico que ele está fazendo referência a algum elemento que já apareceu antes. Então, a gente aqui vai dizer que é um sujeito oculto e vai entender que ele está presente no contexto. Não faria sentido, tá? Aí vem o bizu, ó. Eu vou marcar o verbo, tá? Se trata de todas as vezes que você se deparar com o verbo tratar-se, olha só, tratar-se, sempre que vai aparecer, porque sempre vai ser tratar-se de alguma coisa. Você vai interpretar esse verbo como sendo um verbo transitivo indireto e você vai martelar na mesma hora a ideia de que você está diante de um sujeito indeterminado, certo? Esse Czinho, que independe da posição que ele vai aparecer, ele é classificado como um índice de indeterminação do sujeito sempre, tá? Aí eu venho, ó, se não quiser, você pensa que está inserido dentro de um texto, logicamente, é um sujeito também oculto e vai estar presente onde? No contexto, certo? A obsolescência programada se dá de forma diferente. O sujeito está bem aqui, ó. A obsolescência programada. Então, aqui é o meu sujeito, inclusive classificado como sujeito simples, que pode desejar fotos de maior resolução ou tela mais brilhante. Nesse caso, você também pensa que está inserido dentro de um texto, então há um referente e a gente classifica como oculto, onde? Dentro do contexto. Então, estamos diante de uma respostinha realmente na letra B de Bosque. Wagner, mas posso construir claramente como sendo um sujeito indeterminado em todas as ocorrências, o tratar-se? Sim, todas. Tanto é que nunca pode ser tratam-se de tal coisa. Então, o problema trata-se de tal coisa. Não. Botou o trata-se, é sujeito indeterminado na mesma hora. Belezura? Pegou essa visão? Então, passa para a próxima questão comigo aqui, ó. O pronome se, destacado, apresenta a mesma função e classificação que exerce em automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados no seguinte período. Aqui você vai pensar o seguinte, ó. Automatiza-se facilmente qualquer função. Então, você vai imaginar aqui basicamente comigo o seguinte, ó. Pega aquela frase lá e joga. Qualquer função é automatizada facilmente.
Aí o facilmente você vai colocar onde você quiser, tá? Automatizada facilmente. Veja que essa frase foi possível e criou-se aqui um é automatizada, que na realidade para nós outros funciona como o quê? Um verbo na voz o quê? Na voz passiva. Então, é uma construção de voz passiva que a gente chama de voz passiva analítica. Desta forma, você consegue interpretar que automatiza-se, neste caso, estamos diante de uma partícula apassivadora. E aí você vai fazer o mesmo processo nos outros verbos para ver se você consegue fazer. Ó, alguns trabalhadores mais velhos arrependem-se, alguns trabalhadores mais velhos são arrependidos de não procurar? Não, não tenho como fazer isso, né? São arrependidos? Faz sentido isso na sua cabeça? Nenhum. Acostumar-se com as novas exigências. É acostumado com as novas exigências? Não, a menos que você tenha uma outra construção. Fulano é acostumado. Aí é uma outra construção que a gente vai ter. Aqui em cima, ó, arrepender-se é parte integrante desse verbo. Porque você nunca vai ter fulano arrependeu. Vai ser sempre arrependeu-se. Eu me arrependi, tu te arrependestes, ele se arrependeu. Nós nos arrependemos. Ou seja, esse pronome sempre vai acompanhar o verbo. Eu me acostumo. Tu te acostumas, né? Você não tem. Fulano acostumou Beltrano a alguma coisa. Você pode até ter nesse caso, né? Minha mãe me acostumou a comer... mas minha mãe me acostumou. Fulano se acostumou, e aí então você vai perceber que tem essa possibilidade. Neste caso aqui, ó, acostumar-se com as novas exigências do mundo do trabalho é o que nós chamamos, neste caso aqui, de índice de indeterminação do sujeito. Você não sabe, é genérico, tá? Aqui você faz o que a gente chama de generalização. Fechou? É uma generalização. Aqui embaixo, ó, o mercado vem mudando. Trata-se agora de valorizar. Aí você já sabe, trata-se índice de indeterminação do sujeito, tá? Ainda se hesita diante da escolha, ó. Diante da escolha. Ainda é hesitado? Cabe? Não cabe. Então, aqui também eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Só nos restou quem? A última alternativa, a alternativa E, né? A alternativa E em que a gente tem, ó, ao longo do tempo, verificam-se mudanças. Eu vou simplificar só para a gente perceber, ó. Consigo fazer a construção mudanças são verificadas? Consigo. Nas habilidades? Consigo. Perfeito. Então, eu vejo que esse Czinho aqui funciona como partícula apassivadora. Logo, esta é a nossa resposta. Então, a melhor forma de você transformar isso aqui de você acertar esse tipo de questão, é fazer as transformações. O mercado vem mudando. É tratado agora de valorizar? Não. Não funciona dessa forma. A gente não consegue fazer esse tipo de transformação. Então, por meio dessa transformação, você resolve a questão, tá? É lógico que aí você vai levar em consideração aquilo que eu falei para vocês, né? Voz passiva. Lembrando sempre que índice de indeterminação do sujeito, você vai marcar isso aqui na sua cabeça, ó. Só ocorre, eu falei isso lá na primeira questãozinha, né? Com, veja só, VI, VTI ou com VL. Nunca com verbo transitivo direto, mesmo que direto e indireto. Se tem o Dzinho, não tem índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Passou para frente? Bora para a próxima junto comigo. Vamos lá. A frase em que o verbo apresenta a mesma predicação que o verbo, ó, a mesma predicação que o verbo ocorrer em. Isso ocorre porque, então a gente vai pensar que predicação é a mesma coisa de quê? Transitividade. Ok? Então é a mesminha coisa de transitividade. Então eu tenho, ó, isso ocorre. O porquê é uma explicação, né? Então isso ocorre, pronto, acabou. Não tem nenhum complemento lá em cima. Então a gente vai entender que esse verbo é um verbo intransitivo. Lembrando sempre que a gente olha para onde? Olhamos sempre para o contexto, certo?
Então, sempre vamos olhar para o contexto. E aí a gente tem o seguinte, ó. Entra em cena um novo coeficiente, ou um novo quociente. Esta é a nossa resposta. Por quê? Um novo quociente é quem entra. Então, é o sujeito da forma entrar. Tá vendo que você tem um entra e um lugar? Isso aqui, ó, é um adjunto adverbial de lugar. Não tem nenhum objeto. Logo, esse verbo é classificado como um verbo intransitivo. Eu olho para o contexto e vejo se o contexto me apresenta um objeto. Se ele não apresentar objeto, é verbo intransitivo. Não adianta sair decorando. Salvo esses verbos assim, entrar, ir, sair, que sempre vão selecionar lugares. Aí eu consigo, tá? Se não for assim, ó, não tem como. Beleza? Vamos ver os outros, ó. Esse coeficiente envolve também o quê? Você vai pensar no quê? Características como flexibilidade, blá, blá, blá. Isso aqui está funcionando como objeto direto do verbo, logo, verbo transitivo direto. Wagner, eu posso conversar com o verbo olhando para o contexto? Pode, você pode dizer. Esse quociente envolve algo. O que ele envolve? Características como flexibilidade. Beleza. A tecnologia mudou... a tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos, né? Então, a gente vai ter dois verbos. O verbo ser aqui, ó, trabalhos são feitos, certo? Então, não vamos considerar, porque isso aqui é voz passiva. Fazem-se, mudou bastante a forma como fazem-se alguns trabalhos. Aqui estamos diante de voz passiva. A tecnologia mudou o quê? A forma como alguns trabalhos são feitos. Então, a forma, objeto direto, verbo transitivo direto. Você é um contador. Um contador é exatamente característica típica de quem? Característica de você, da pessoa com quem você está falando. Então, aqui é um predicativo do sujeito, um prédio do suje, e logo estamos diante de um verbo de ligação. Seu QI o ajuda nas provas. Seu QI ajuda alguém, você mesmo, né? Quem ajuda? Seu QI. Ajuda quem? Você mesmo. Então, esse ozinho aqui é o objeto direto, é o quem é ajudado, e estamos diante de um verbo transitivo direto. É só você pensar num negócio que a gente às vezes chama de transposição. Você pega e faz assim. Seu QI ajuda o coleguinha nas provas. Ah, o coleguinha. Eu tenho um alvo dessa ajuda, né? Eu tenho um paciente para essa ajuda. Ao ter um paciente para essa ajuda, a gente pensa claramente que estamos diante de um verbo transitivo direto. Beleza? Pegou? Aqui, ó, conta do Papa já. Bora que só bora para a próxima? Vem comigo aqui. Vamos lá. Não me consta que já houvesse um diferenciado negativamente marcado. A respeito da ocorrência da forma verbal houvesse, destacada no texto, não saiu o destaque aqui, mas peço desculpas, destaco aqui para vocês, só tem um mesmo, né? Então, ó, a respeito da ocorrência da forma houvesse, destacada no trecho, teceram-se os seguintes comentários. A forma verbal houvesse, nessa estrutura, tem valor de existisse e se apresenta como verbo impessoal. Vamos lá. Não me consta que já existisse um diferenciado. Perfeito. Aqui eu estou diante do que nós chamamos de verbo haver existencial. Verbo haver existencial sempre será impessoal. Por isso que é sempre utilizado como no singular. Na terceira, impossível não, né, Wagner? Impossível. Impessoal. Então, esta alternativa está correta. O verbo haver, quando impessoal, transmite sua impessoalidade a auxiliares. Perfeito, tá, gente? A gente vai imaginar o seguinte, ó, mais uma correta. Se você tem assim, deve haver muitos. E você vai ter devem existir muitos.
Muitos qualquer coisa, só para a gente pensar aqui. Então, nesse caso, ó, o haver está no sentido existencial e ele transmitiu ao dever a sua impessoalidade. Beleza? A forma verbal houvesse no trecho, nesse trecho, desempenha uma função de verbo auxiliar. Ele está sozinho. Se ele está sozinho, não temos resposta. Não há locução ali. Se não há locução, não tem como esse verbo estar funcionando como auxiliar. Logo, nossa resposta é letra C de casa, né? C de caraca, moleque, que dia, que é isso? Toca um pagodinho só para começar. Então, letra C de casa. Pegou essa visão? Conseguiu entender sem problemas? Visualizou? Sim, pegou, olhou e é isso. Passamos para a última questão deste momento juntos aqui. Bora que só bora? Vem comigo, ó. Observe a oração a seguir. E ainda na área dos vestiários já se ouvia a gritaria das arquibancadas. O sujeito da oração acima tem como núcleo... Então, eu vou fazer um jeito aqui para facilitar a sua vida, tá? Então, ó, núcleo, você vai pensar sempre em palavra com valor substantivo. Então, vai ser um substantivo ou palavra equivalente. Normalmente, vocês bugam quando você se depara com essa criatura aqui, tá? Essa criatura, no caso, é o que nós chamamos de partícula apassivadora. Então, a gente vai fazer aquele bizu que eu te ensinei. Transforma, ó. Você vai escrever, e ainda na área dos vestiários, a gritaria das arquibancadas era ouvida. Opa, mesmo sentido. Provei que eu tenho voz passiva. Eu tenho um singularzão aqui, ó. Era ouvida. Quem é o substantivo no singular ali dentro que pode funcionar para mim como núcleo? A palavra gritaria. A gritaria era ouvida. Das arquibancadas era ouvida? Não faz sentido. Então, o único elemento que é quem comanda, como a gente costuma dizer, a concordância, ficou horrível, né? Mas a gente pensa o seguinte, ó. Comanda a concordância. Se comanda a concordância, é o núcleo. É a palavra mais importante, sintaticamente, inclusive. Logo, nossa respostinha é letra C de quê? De caraca, moleque, que dia, que é isso? Toca um pagodinho, só para começar. Pegaram? Então, dicas para a gente resolver as coisas de forma muito mais rápida, beleza? Bora que só bora, meus jovens. Bora que só bora. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. E a gente se encontra por aqui. Muito, mas muito obrigado mesmo por mais esse momento juntos. Vamos junto? Bora que só bora. Um beijo, um queijo. Até a próxima. E eu fui.